Vai agora analisar-se o seguinte caso prático. Então temos um tubo, como a figura representa, que é feito em bronze, tendo então um módulo de elasticidade ao corte de 38 gigapascais. Este tubo tem uma secção transversal retangular, a qual está aqui indicada na figura. Portanto, este será a parte maciça da secção retangular. O resto é, o que não está pintado a vermelho, será então a secção oca. Vou fazer aqui a nota a dizer que esta secção interna aqui é oco. Pois bem, o tubo é submetido a dois momentos torsores na secção C e aqui nesta secção D. Portanto, na secção frontal em C temos este momento torsor MTC igual a 60 newtons metro e depois nesta secção D temos este momento torsor que é igual a 25 newtons metro. Pois bem, também sabemos que na secção E, portanto do lado direito, o tubo está encastrado. As perguntas são: determina as tensões de corte médias nos pontos A e B, que estão algures entre a secção D e a secção E, sabendo então que estas medidas são 0,5 metros entre B e D e 1,5 metros entre D e E. E a secção A e B está algures entre os 1,5 metros. Também se pretende, portanto, esta será a primeira questão, e de seguida, qual o ângulo de torção da secção C em relação à E? Note-se que na secção E que está encastrado, já sei à partida que o ângulo de torção é nulo. No entanto, a secção C irá rodar em relação a esta secção E. Portanto, e esta será a nossa pergunta final do exercício. O primeiro passo na resolução é, então, calcular o momento resistente na secção E. Para tal, o que se vai fazer, então, é voltar a repetir agora o nosso veio, mas de forma simplificada. Note-se, então, que iremos ter o veio, sendo este, então, o eixo do x, e teremos, então, o momento torsor na secção C, com o ponto em baixo e a cruz em cima, e este será o momento torsor em C de 60 newtons metro. De seguida, teremos na secção D o momento torsor com o ponto em cima e a cruz em baixo. E teremos então o momento torsor na secção D, que é igual aos 25 newtons metro. E por fim, temos então o momento torsor na secção E. E este é uma incógnita, portanto será o momento torsor resistente na secção E e este será então a nossa incógnita. Pois bem, repare-se que o eixo do x está orientado segundo uma direção que não é usual, mas nem por isso deixa de ser então verdade que o momento positivo é o que se dá nesta direção. Note-se que, fazendo então aqui uma simplificação do nosso veio, o momento torsor em C será neste sentido e passará neste plano. O momento torsor em D virá por trás, passará por aqui e fará este sentido. E o momento em E será qualquer coisa deste género. E mais uma vez, reparem que o momento torsor em E está no sentido convencionado, portanto esta é a incógnita, mas está no sentido convencionado como o sentido positivo. Este momento de 25 newtons metro está no sentido convencionado como o sentido negativo, pois é o que aparece na figura. E este de 60 newtons metro, tal e qual como na figura, está no sentido convencionado como positivo. Pois bem, quando eu faço o somatório dos momentos segundo x igual a zero, eu tenho que respeitar, para fazer o cálculo, a orientação cartesiana, que é esta. Como tal, estes são os sentidos.
considerados, quando x está para cá, que é positivo. Pois bem, fica então, repare-se, 60 menos 25 mais o momento em E resistente é igual a zero. Isto irá permitir-me obter que o momento resistente em E é igual a menos 35 Nm. Portanto, algo assim. Ponto em cima e cruz em baixo. E então, o meu veio em equilíbrio será uma peça que tem em A o momento de 60, em B, perdão, este não é o ponto A, este é o ponto C. Em D, teremos então, como há pouco, e em E, teremos então negativo, o que quer dizer que é ponto em cima e cruz em baixo. Esta representação aqui é para este momento que deu. Portanto, aqui teremos os nossos 25 Nm e aqui 35 Nm. Secção C, secção D e secção E. Em termos de comprimentos, é os que estão indicados na figura. E este então é o nosso diagrama final. Está então na altura de calcular então os diagramas de momentos torsores. Já tenho aqui embaixo preparado então o nosso veio com as várias secções C, D e E e com os momentos torsores lá indicados. Bem, vou então ter que escolher entre cada segmento uma secção. Vou então escolher aqui a secção S1 e por aqui a secção S2. Note-se que para o cálculo e para a determinação dos momentos torsores temos que considerar então o sentido convencionado como positivo para a resistência dos materiais. E esse é o que está aqui apresentado. O momento torsor será positivo se em cada uma das faces tiver este sentido. Portanto, deste lado aqui será ponto em cima, cruz em baixo, e aqui ponto em baixo e cruz em cima. Vamos então calcular o momento torsor para a secção S1. Então, para a secção S1, verifica-se que temos a secção C, 60 Nm, e a secção S1. E na secção S1 temos então o que é convencionado como positivo, portanto, o convencionado para iniciar o problema, S1. Fazemos então o somatório dos momentos segundo x igual a zero. E nem o facto de termos o eixo virado para cá, neste exemplo, nos vai fazer mudar a convenção que temos que respeitar quando estamos a calcular o somatório dos momentos, portanto, a convenção cartesiana. Nesta feita, ficaremos então com menos 60 mais momento torsor de S1 igual a zero, o que nos dará então momento torsor na secção 1 igual a 60 Nm. Se olharmos para a secção S2, então, vou fazer para o lado contrário. Vou fazer da direita para a esquerda. Vou considerar aqui a secção C e aqui vou considerar a secção E. E então vai ficar 35 Nm e esta sim é a secção S2. E na secção S2 vou colocar então o que é convencionado para iniciar o problema. Momento na secção S2. E este será, mais uma vez, o eixo do x. Tem que respeitar novamente esta convenção quando estiver a fazer o somatório dos momentos segundo x. E neste caso, dá-se que temos 35 menos momento na secção S2 igual a zero, o que nos dá momento na secção S2 igual a 35 Nm. Está claro, portanto, que o nosso diagrama de momentos torsores será algo deste género. Da secção E,
passando pela secção D até a secção C. Teremos então 60 de C a D. E depois baixamos um pouco o nível do momento para 35, mas sempre positivo. Portanto, aqui teremos os 60 Nm e aqui 35 Nm. E sempre positivo. Esta distância são as calculadas, são as iniciais, portanto 0,5 e de 1,5 metros. Portanto, este é que é o nosso diagrama de momentos torsores e vem em newtons metro. Vamos agora calcular qual o ângulo de torção da secção C em relação à secção E. Colocando em prática já o conhecimento adquirido no cálculo dos ângulos de torção de veios anteriores, eu sei que o ângulo de torção da secção C é igual ao ângulo de torção entre C e D, mais ao ângulo de torção entre D e E, mais o ângulo de torção que a secção E possa ter. Pois bem, a secção E é uma secção encastrada. Como tal, o φE é nulo. Não tem rotação, está encastrado. Também sei que, uma vez que estamos perante uma secção tubular de parede fina, eu sei que o ângulo de torção entre duas secções, entre A e B, é dado pela expressão do momento torsor vezes o comprimento que vai de A a B, a dividir por 4 vezes a área média da secção ao quadrado, o módulo de elasticidade ao corte desse material, portanto entre A e B, vezes o integral de contorno ds sobre B. Pois bem, esta é a expressão que vou ter que aplicar para calcular os ângulos de rotação devido à torção, devido ao momento torsor. Vamos começar então com a primeira secção, a secção que vai de D a E. Posso então escrever que φ DE é igual ao momento torsor entre D e E, comprimento entre D e E, 4 vezes a área média da secção, o módulo de velocidade ao corte entre D e E. Tudo vezes o integral de contorno dsB. Pois bem, o momento torsor entre D e E é conhecido e é 35 Nm. Consegue-se compreender pelo diagrama de momentos torsores. Sabe-se também que o comprimento entre D e E é igual a 1,5 metros. Também a nossa área média foi calculada anteriormente. A área média entre D e E é igual a 1995 vezes 0 levantado a menos 6 metros quadrados. E o módulo de elasticidade ao corte é dado enunciado. 38 gigapascais, que representam então 38 vezes 10 à nona pascais. Falta-nos apenas calcular esta componente, a componente do contorno, portanto o integral do contorno dsB. Uma vez que a nossa peça é constante, portanto o nosso veio tem uma secção retangular constante, este cálculo que eu vou aqui apresentar é válido tanto para o troço entre D e E como para o troço entre C e E. Note-se que
A nossa parede fina, retangular, é constituída por um comprimento médio que pode ser obtido da seguinte forma. Sabendo que a distância total, a altura total da secção é 60, que esta espessura são 3, esta espessura são 5, tal como esta espessura e a inferior também é 3. Note-se que a base desta secção reta é 40. Então permite-me perceber que a distância que vai daqui a aqui são 40 menos 5, o que dá 35 mm. E esta altura são 60 menos 3, o que dá 57 mm. Então quer dizer que o meu integral de contorno ds sobre v é igual a 57 sobre 5, que representa então um dos troços verticais, com 57 com 5 de largura, mais o outro troço vertical, 57 sobre 5. Mais um dos troços horizontais, 35 sobre 3. A espessura é 3 e tem 35. Mais o troço inferior, por exemplo, também ele horizontal, e que tem um formato semelhante, de 35, 3. No final, obtenho então 46,133. Este valor é adimensional. Pois bem, estou então em condições para calcular o ângulo devido ao momento torçor. Ficarei então com 35 vezes o comprimento vezes o 46,133 agora calculado. Tudo a dividir por 4. O que permite obter 0,004 radianos. E se eu pretendesse agora calcular também o φ ser d? Pois bem, neste caso a expressão é muito semelhante. Note-se que para aqui o que eu vou ter será o momento torsor entre C e D igual a, note-se, temos que reparar no diagrama de momentos, entre C e D é 60 Nm. E ele entra com o valor não em absoluto. Sei que tem um comprimento CD de 0,5 metros. A área da secção, pois o veio é constante entre E e C, é igual. Portanto, não é
alterado. E o módulo de velocidade ao corte também, pois o material é constante. Uma vez que a secção se mantém constante, este valor calculado para o integral de contorno mantém-se válido. Desta forma, então, estou em condições de calcular o φ CD, que é igual a 60 vezes o comprimento vezes o integral de contorno. Tudo a dividir por o que dá 0,002288 radianos. Vou agora escrever a azul o cálculo final. Portanto, φC é igual ao φCD, que é 0,0022288, mais o φDE, que é 0,004004, mais o φE, que é 0. Obtenho então que a rotação da secção C é igual Note-se como a rotação é muito pequena. Estamos a falar de 0,00629 radianos, pois estamos a trabalhar sempre com as pequenas deformações. Tendo então o diagrama de torsores, pode-se passar agora ao cálculo das tensões de corte. Pois bem, uma vez que estamos perante um problema de parede fina, o cálculo destas tensões dá-se da seguinte expressão. Tensão de corte máxima é dada por F B mínimo, em que o fluxo, o F, é dado pelo momento torsor sobre 2 vezes a área média. Por conseguinte, podemos dizer que a tensão de corte máxima, devido ao momento torsor, é obtida com o momento torsor na secção, 2 vezes a área média, multiplicado à espessura mínima da parede. Bem, pretendemos então calcular a tensão de corte nos pontos A e B. Note-se que, sendo esta a secção retangular, temos as paredes verticais um pouco mais espessas que as paredes horizontais, sendo que nas paredes verticais a espessura é igual a 5 e nas paredes horizontais a espessura é igual a 3. Em relação à linha média das paredes, ela tem que ser tratada de modo a obter-se a área média. Portanto, traçamos a linha média e agora já temos acesso à área média da nossa secção. Esta aqui é que será a nossa área média. Sabendo que estas dimensões são 60 mm e na horizontal
são 40 mililitros, então podemos dizer que a área média é igual a 40 menos 5 sobre 2 menos 5 sobre 2, que é esta distância e esta distância, vezes 60 menos 3 sobre 2 menos 3 sobre 2, que é também esta distância e esta distância. Portanto, ficaremos com uma área média igual a 35 vezes 57, o que dá 100.995 milímetros quadrados. Estamos então em condições de calcular, por exemplo, fluxo. Note-se que os dois pontos que nós temos que calcular, a tensão máxima, será, matematicamente representando novamente a secção, será o ponto B e o ponto A. Note-se, pelo enunciado, que são estes os dois pontos que queremos calcular. Bem, neste caso, o que nós temos então é que no ponto A temos uma espessura mínima, portanto só apenas deste segmento, igual a 5 milímetros. E em B temos uma espessura igual a 3 milímetros. E porquê que é uma espessura mínima? Porque nós temos que olhar para o segmento que estamos a ver, portanto, este segmento será este segmento, e dentro deste segmento, ao longo desta linha, temos que ver qual é a espessura mínima. Uma vez que a espessura é constante, a espessura mínima é igual à espessura constante, e daí os 3 milímetros. Temos então tudo para calcular a tensão de corte máxima. Note-se então que a tensão máxima de corte devido à torção no ponto A é igual ao momento torsor na secção A sobre 2 vezes a área média vezes o B mínimo na zona do ponto A. No que respeita ao momento torsor, verificamos que o momento torsor em A é igual, e para isso recorremos ao diagrama de momentos, é igual a 35 newtons metro. Note-se que a secção A e B está nesta zona do nosso problema. No que respeita à área média, já vimos que era igual a 1995 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. E ainda, o B mínimo na zona do A é igual a 5 milímetros, que é 0,05 metros. Por conseguinte, a tensão máxima em A é igual a 35 o que dá 1,65 vezes 10 à sexta pascais.
Vai agora calcular-se a tensão de corte no ponto B. A expressão é naturalmente a mesma. Desta feita, eu sei que o momento torcedor em B são os mesmos 35 Nm, pois estamos no mesmo local. A e B são na mesma secção, 35 Nm. Sei que a área média também se mantém. A única diferença é a espessura que se dá no ponto B, e essa é de 3 mm, 0,03 metros. Pois bem, a tensão de corte no ponto B é igual a 35 sobre 2 vezes a área média vezes a espessura nesse local, o que dá 2,92 vezes 10 elevado à sexta pascais.